continuando aqui, função horária, uma parada ultra importante na cinemática que você tem que saber bastante. O que é a função horária? Primeiro, o que é uma função? Uma função é uma relação matemática ou lógica de forma que, quando eu pego um elemento... Opa, tá falhando aqui a caneta por algum motivo. Tá. Quando eu pego um elemento e jogo nessa função, eu vou ter um outro elemento. É como se, por exemplo, eu tivesse uma máquina numa indústria, eu chamo essa máquina de função. Aí eu coloco aqui nela uma matéria-prima, sei lá, três parafusos e uma broca, não sei. E ela me dá um equipamento. É como se fosse isso. Para cada elemento que eu coloco aqui e eu aplico a função nele, eu vou obter um resultado. É basicamente uma relação em que eu coloco algo e obtenho algo de saída. Eu coloco um input, que a gente chama, e eu retiro um output. Eu coloco um elemento e eu retiro outro elemento. E essa função ela pode ser dada de várias maneiras. Eu posso, por exemplo, dizer uma função f como sendo 2x. O que eu estou querendo dizer? Quando eu coloco um valor x aqui, eu vou obter um valor f de x que é dado como sendo o dobro de x. Se tivesse uma função f de x como sendo x ao quadrado, por exemplo, eu coloco um valor aqui dentro, que seria o valor x, eu vou obter uma função, eu vou obter um valor que é f de x, né? Esse valor aqui é y. Eu vou obter um valor que é dado como sendo x ao quadrado. Então, no caso, se eu colocasse, por exemplo, f de x é 2 de x. Se eu colocasse x como sendo 1, a função ia me dar um valor como sendo y igual a 2. Se eu colocasse x igual a 3, a função ia me dar um valor como sendo y igual a 6, porque é o dobro de 3. E assim por diante. Ou seja, eu coloco um elemento, ela me dá outro. Basicamente é isso uma função, tudo bem? Mas aí que tá, na cinemática não é tão só a matemática, é um pouco mais complicado do que isso. A função horária, na cinemática, é uma relação que fornece a posição da partícula em função do tempo. Como assim? Bom, é como se eu quisesse descrever o movimento de uma partícula em função do tempo. Por exemplo, cara, eu quero saber onde a partícula vai estar quando o tempo for zero, ou seja, t igual a zero, depois passou 1 segundo, passou 2 segundos, etc. Eu quero saber como é que vai estar, onde vai estar esse objeto. É isso que eu quero saber, onde esse objeto vai estar. É isso, tudo bem? Então, por exemplo, vamos pegar a seguinte função horária. S de t é 2t. O que eu estou querendo dizer isso aqui? Sei lá, dado um segundo específico, representado por t, né? T pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Dado um segundo específico, a posição da partícula nesse instante específico vai ser dado como sendo o dobro de t. Por exemplo, vamos supor que eu quero saber onde é que está essa partícula aqui. Ó. Vamos pegar esse quadro aqui. Ó. Quando o tempo for igual a 0, ou seja, no início do movimento, se eu jogar t igual a 0 nessa fórmula daqui, eu vou ter que a posição da partícula no instante 0 é o dobro do instante 0. Ou seja, 0 metros é a posição inicial. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que no instante 0, a partícula vai estar na posição x igual a 0 metros. Se eu coloco aqui no caso, t igual a 1, ou seja, passado no segundo, ou no segundo 1, eu quero saber qual que é a posição dele no segundo 1. A posição do objeto, da partícula, no segundo 1 é 2 vezes o segundo, né, que é o número que eu coloquei, 1, logo 2 metros. Ou seja, a partícula vai estar aqui, na posição x igual a 2 metros. Aqui no instante 1 segundo. Aqui no instante 0 segundo vai estar no 0, no 1 segundo está no 2, e assim por diante. Jogo t igual a 2, eu vou ter que a posição no instante 2 é 2 vezes 2, que é 4 metros. Então aqui 4 metros. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é... Passado o tempo, eu quero saber onde vai estar o objeto numa dada coordenada temporal. Ou seja, eu quero saber onde vai estar o objeto nesse instante de tempo específico que eu estou querendo verificar. Onde ele está, dado esse tempo. É isso que eu quero saber. A função horária vai me dizer isso. Eu sabendo o horário, eu vou saber onde ele está. É isso que eu quero saber. Então, só que a função horária ela pode ter vários formatos diferentes. Qualquer formato que você quiser. Qualquer equação pode representar. Até equações que você nem sabe o que significa. Sabe, tipo, sei lá, S de t igual a logaritmo de t ao quadrado elevado a... Sabe, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Mas no caso, por exemplo, aqui, ó. Posição da partícula sendo t mais 5. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que no instante t, a posição da partícula é t mais 5. Então, no caso, se t é 0, bom, então vamos lá. Se t é 0, a posição no instante 0 é 0 mais 5, ou seja, 5. Ou seja, no instante em que t é 0, a partícula está aqui, nos 5 metros. Agora vamos supor que, sei lá, eu quero saber no instante 1. A posição da partícula no instante 1 é um instante, que é 1, mais 5, que é 6 metros. Então ela vai estar aqui, ó, nos 6 metros. Aqui quando t é 0, aqui quando t é 1, e assim por diante. Tudo bem?
Essa é a lógica. Só para finalizar aqui, ó, uma outra para variar um pouquinho. Ó. Pegar... Deixa eu trocar aqui. Deixa eu aqui ó. Pegar agora, no caso, essa fórmula maluquinha aqui. Aqui de baixo. T quadrado mais 1. O que eu tô querendo dizer aqui? Ora, no instante t igual a 0, eu vou ter que a posição da partícula no instante t igual a 0 é 0 ao quadrado mais 1, que é 1. Então, a partícula no instante t igual a 0 vai estar aqui. Só que aí vamos supor, eu quero saber no instante 1. No instante 1 eu tenho t igual a 1, a posição da partícula no instante 1 é 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Então vai estar aqui. Posição da partícula no instante t igual a 2. Olha que diferente agora. Posição da partícula no instante t igual a 2 é 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Então ela vai chegar aqui, ó. Veja que quando o gráfico da função ela já é ao quadrado, ao cubo, veja que os espaçamentos vão mudando, né? Aqui era 1, 1 aí virou 3, depois vai virar o quê? Vai virar... sei lá, vai virar um outro aí, pá, enfim. Aqui não, aqui é 2, aqui é sempre 2, aqui é 2, etc. Os espaçamentos são constantes. Mas enfim, só para vocês verem isso aqui, tá? Agora, eu dei uma leve mentidinha. Por quê? Função horária não é só da posição. Função horária é toda função que relaciona o tempo com alguma coisa. Eu posso escolher essa coisa. Como assim? Se eu quero, por exemplo, obter uma função horária dos espaços, essa função me diz o seguinte: para um instante t, eu vou obter a posição da partícula nesse instante. A gente usa essa notação aqui, ó. Posição da partícula no instante t. Então, para um valor de tempo específico, segundo igual a 3, 4, eu vou obter uma posição nesse instante. Eu só posso fazer outras funções, como das velocidades. Eu posso fazer uma função horária das velocidades. Ou seja, é uma função que vai me dar qual é a velocidade da partícula naquele instante. Ou seja, para um dado t, eu vou obter qual que é a velocidade nesse instante t. É isso que eu estou querendo dizer. E ela pode também ser dada por várias fórmulas. Pode ser dada como essa fórmula daqui, essa daqui, e etc. Ou seja, só para título de curiosidade. Se eu pegasse, por exemplo, essa fórmula daqui, qual que é a velocidade inicial? Ou seja, a velocidade no instante zero. Ora, 2 vezes 0 menos 1, que é menos 1, o quê? Metro por segundo, que agora é a velocidade. Se fosse aqui, por exemplo, eu quero saber qual que é a velocidade dessa fórmula aqui, né? Dessa partícula no instante 1. Ora, é 1 ao cubo menos 7, que é menos 6 metros por segundo. E assim por diante, assim que trabalha. E também posso obter uma função horária das acelerações. É uma função que, para um dado instante, vai me dar um valor de aceleração para esse instante. Ou seja, para um instante t, 1 segundo, 2 segundos, etc., essa função vai me dar qual que é o valor da aceleração nesse instante. Outro exemplo aqui, a aceleração de t é igual a t mais 2. Qual que é a aceleração da partícula no instante t igual a 3? Ora, joga na fórmula. T igual a 3, joga aqui. A aceleração da partícula em t igual a 3, em t igual a 3 vai ser 3 mais 2, que é 5. 5 o quê? Metros por segundo ao quadrado. É só isso, não muda muita coisa. Parece que é complicado, mas no fundo não é. Tudo bem? Só que aí que tá. Existe uma maneira muito boa de você adivinhar o seguinte, ó. Se eu te der a função da posição, ou seja, dos espaços, você consegue tirar de bandeja qual que é a função da velocidade e qual é a função das acelerações. De lata. Como é que se faz isso? Pela regra do tombo. A regra do tombo me diz o seguinte: se eu tombar, nessa ordem aqui, ó, se eu pego a função das posições, exemplo, t ao quadrado mais 1, por exemplo. Se eu pego a função das posições e eu faço o tombamento, que eu já vou explicar o que é daqui a pouquinho, eu tiro a equação da velocidade. De bandeja, na lata. E se eu tombar essa equação, eu tiro a equação das acelerações. Mas aí que tá, o que é esse tombar? Tombar é o seguinte, é você pegar o expoente do t, colocar ele aqui como sendo multiplicando e tirar 1 em cima. Ou seja, dá isso daqui. Como assim? Pega a equação que a gente está trabalhando. Opa, meu telefone vibrou aqui, desculpa. Pega a equação que a gente está trabalhando, que é S de t é t ao quadrado mais 1. O que você faz? Tomba o cara. Pega o 2, tomba para cá multiplicando, tira 1. Certo? Então, no caso, só para eu despoluir aqui a figura, ó. S de t é t quadrado mais 1. Mas o que é isso aqui? Vai. Faz o tombo. Pega esse aqui, multiplica aqui embaixo e tira 1. Eu vou ter 2t, concorda? Aqui tinha 2,
Passei ele aqui multiplicando, só que tirei um aqui em cima, né? 2 menos 1 é 1. Só que lembra, quando eu tenho um número elevado a um expoente 1, a gente omite ele porque não precisa, tudo bem? Mas enfim, isso daqui é a mesma coisa que 2 menos 1, tá? Mesma coisa, eu tombei e tirei. É isso, tomba multiplica, perdão, tomba tira, é isso. Tomba e tira. E para esse 1 aqui? Para esse 1 é a mesma coisa. Lembra que 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1. Você fala, nossa, genial. Mas 1 é a mesma coisa que t elevado a 0. Lembra? Todo número elevado a 0 é 1. Concorda comigo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso considerar que isso aqui é um t a 0. Passar o 0 multiplicando e tirar 1. Aqui, ó. Você tem que tombar todos os termos. Se eu tivesse, por exemplo, uma função da partícula, como sendo t ao cubo mais t ao quadrado mais t mais 1. Como é que você faz para obter a equação da velocidade? Tomba tudo. Tomba cada um, ou seja, pega esse aqui, joga para cá, 3, tira 1 aqui. Pega esse aqui, joga para cá, 2, tira 1 aqui. Pega esse aqui, que é o 1, né, que está escondido do t. Joga para cá multiplicando e tira 1. Pega o 0, isso aqui é um t a 0. Lembra, 1 é a mesma coisa que t a 0. 2 é a mesma coisa que 2 vezes t a 0. Pega o 0 multiplicando e tira 1. Só que o que é 0 multiplicando? É 0. O que eu quero dizer com isso? Todo termo que for constante, não tiver nenhum t, pode tirar. Se você não entendeu esse negócio já, como assim t elevado a 0, multiplica... Tudo bem, não precisa saber disso. Só saiba que sempre que tiver constante, quando você for aplicar o tombamento na equação, você ignora a constante. Finge que ela não existe mais. Ou seja, como é que seria essa equação aqui tombada? Peguei isso aqui, passei multiplicando, tirei 1. Só que t ao quadrado tombado, ou seja, peguei aqui, multipliquei e tirei 1, é a mesma coisa que 2t elevado a 1, que é a mesma coisa que 2t. O que é o 1 tombado? É 0. Então a equação da velocidade é 2t. Concorda comigo? Beleza. Só que agora vamos lá. Eu quero obter a equação da aceleração. Como que você faz? Você pega esse t e lembra, ele é uma coisa que t elevado a 1. Faz o tombo nele também. Pega o 1, multiplica e tira 1. Isso vai ser 2 vezes 1 vezes t elevado a 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é 0. E t elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1. Logo, a equação da aceleração é só 2 vezes 1 vezes o t elevado a 0, que é 1. Logo, a aceleração é apenas 2 metros por segundo. Sempre. Essa equação, digamos assim, é uma constante nesse caso. Tudo bem? Parece confuso, mas é só treino, você vai ver que não é tão complicado. É só treino que você pega, tudo bem?